Senhores, vamos ver agora o capítulo 2b, que vem falando sobre os crimes em licitação e contratos administrativos. Vejam bem. A Lei 14.133, ela foi introduzida em 2021 e veio a dar uma modernizada na antiga Lei 8666, que tratava dos contratos e licitações administrativos. Então, ela veio a modernizar a contratação do setor público. E aí, alguns fatos que estavam previstos como crimes lá na 8666, eles foram retirados dali e vieram a integrar o Código Penal. Então foram introduzidos os artigos 337-E a 337-O. Vamos vê-los. Antes disso, essa lei ela deu um rigor maior ao interesse público. Perfeito? Então ela tutelou, protegeu, de uma forma maior esse interesse público. E aí ela veio e mostrou crimes de fraude, inconsistência nas licitações e contratos administrativos, tratando com mais periculosidade. Artigo 337-A fala da contratação direta e legal. E o que está falando nesse contexto aí? Está falando o seguinte, senhores. A lei de licitação, ela fala assim, como que funciona a contratação com a administração pública? Traz as regras, tá? Traz diversas modalidades de licitação. Essa modalidade de licitação, ela busca o quê? Garantir igualdade, isonomia, selecionar propostas mais vantajosas para a administração pública. Então ela vem e traz tudo isso. O que é o crime? O crime, na verdade, é você fazer uma contratação direta que não é legal. É possível existir contratação direta? É. A lei prevê isso. Mas prevê alguns casos onde a licitação ela não é exigível, ela é dispensável. Nesses casos pode ter contratação direta. E fora disso não pode. Então, a partir de agora, se o legislador faz uma contratação direta, o que acontece? Ele cai no crime. E é um crime pesado, uma reclusão de 4 a 8 anos. Então, fora dos casos previstos em lei, aquele que faz essa contratação comete crime. Tá ok? Esse crime já estava previsto lá na Lei 8666. Só teve uma reformulação na forma de ser colocado, ficou mais organizado e veio tudo para o Código Penal. O artigo 337-F, frustração do caráter competitivo de licitação. Vejam bem, o agente nesse caso aqui, ele vai impedir ou ele vai burlar esse caráter competitivo do processo licitatório. Para que serve a licitação? A licitação serve justamente para favorecer o interesse público, para a administração pública contratar o melhor, ou seja, a melhor hipótese, o melhor caminho para economizar. Nesse caso aqui, o agente está interferindo nessa competitividade da licitação. O agente, nesse caso aqui, tem a finalidade, o dolo, de obter para ele, para si, ou para outrem algum tipo de vantagem. Só que esse crime ele é formal. Não é necessário que o agente realmente consiga obter essa vantagem. A partir do momento que ele impediu ou ele burlou, perfeito? Esse caráter competitivo do processo licitatório, já existe o crime. Então, um exemplo que a gente traz é quando os licitantes, aqueles que participam do processo licitatório, eles vão realizar um conluio, um acordo entre eles. E aí, nas licitações, eles vão conhecer de forma prévia as propostas e aí eles já acertam entre eles realizar um rodízio. Você vai colocar
100 mil na sua proposta, você vai colocar 120, você vai colocar 130 e eu vou colocar 80. Então, esse ano eu ganho. O ano que vem a gente inverte, o fulano de tal que ganha. Então, nesse caso, o que eles estão fazendo ali? Frustrando essa competitividade. Ok? É o crime. Patrocínio de contratação indevida, 337G. Nesse caso aí, senhores, é uma modalidade especial desse crime. Aliás, vou voltar aqui. Patrocínio de contratação indevida, 337G. Esse crime está falando o quê? Ou ele é o quê? Ele é uma modalidade especial do crime que está previsto lá no 321 do Código Penal, que é o crime de advocacia administrativa. Por quê? Porque no caso aqui, ele volta, ou ele é voltado, para a instauração de uma licitação ou de uma celebração de um contrato. Então, nesse caso, né, é um crime essencialmente funcional. É o funcionário público patrocinando um interesse privado. O funcionário público, ele tem que lutar pelos direitos da administração, né? Ele tem que sempre buscar o vantajoso para a administração pública. E nesse caso, ele está patrocinando, né? Ele está favorecendo, ele está amparando, ele está dando proteção ao quê? Ao interesse privado, né? Então, ele demonstra ilegitimidade no interesse. Por isso que é crime. É um crime material, né? Ele exige resultado naturalístico. Então, ele exige que exista efetivamente a instauração dessa licitação ou a celebração de um contrato administrativo. Além disso, exige também que a invalidação da licitação ou do contrato pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque quando o Poder Judiciário vai lá e invalida isso, ele está demonstrando exatamente que o fato não atendeu aos interesses públicos. Então, tem a exigência do Poder Judiciário decretar a invalidade desses instrumentos. Bom, 337H, ele fala da modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Vejam bem. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer tipo de modificação ou vantagem, inclusive essas prorrogações contratuais comuns e que existem por aí. Em favor de quem? Do contratado. Cadê a administração pública, gente? O cidadão a legislação de licitação, contrato administrativo é feito para quê? Para favorecer a administração pública. Aqui, essa modificação, vantagem, prorrogação contratual foi feito em favor de quem? Do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública. Veja bem, sem autorização de lei, no edital de licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Então, não está previsto isso. Ou ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Ou seja, existe uma ordem de pagamento na administração. Primeiro tem o A, B, C, ordem cronológica. Aí o indivíduo que está ali, o que ele faz? Ele faz o pagamento para o quarto da fila antes, ou seja, pessoalidade, parcialidade, cai nesse crime. Perturbação do processo licitatório, né? Aquela conduta que é incriminada quando o indivíduo, o autor do crime, ele vem a atrapalhar a realização dos atos do processo licitatório. Então a licitação ela prevê lá vários atos a serem colocados em prática. O indivíduo aqui ele começa a impor obstáculo, começa a embaraçar, começa a usar da fraude, justamente com a vontade de perturbar o processo licitatório. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Consuma-se quando o autor consegue atingir esse resultado, ele consegue efetivamente colocar esse obstáculo, né, e atrapalhou, perturbou o processo licitatório.
Violação de sigilo em licitação, 337J, né? Aqui, o que o legislador está incriminando é a quebra do sigilo. Veja bem, olha aqui, um dos fundamentos essenciais da licitação é o sigilo. Aqui, o sigilo ele é quebrado. Ou o indivíduo, o autor, propicia que um terceiro quebre o sigilo da licitação. Se quebrou o sigilo da licitação, o que acontece? Acaba-se também com um caráter competitivo do processo. O processo licitatório precisa do sigilo para que aqueles concorrentes, né, pensem em colocar suas propostas mais baixas, mais vantajosas para a administração. Se eu quebrar o sigilo, o que vai acontecer com essa proposta vantajosa? Não vai ser vantajosa, né? Então, cai no 337J. Afastamento de licitante, 337K. Veja bem, aqui o legislador equiparou a forma tentada da consumada. Então está lá, afastar ou tentar afastar. Perfeito? Mesma pena para as duas formas. Afastar ou tentar afastar quem? O licitante. Então vejam bem, o que a administração quer? Que os licitantes participem efetivamente dos processos licitatórios, das fases. O indivíduo aqui, o autor do crime, ele afasta, ele impede a participação ou tenta isso, né? Por meio da violência, da ameaça, da fraude, do oferecimento de suborno, de qualquer forma, o objetivo desse indivíduo é o quê? Atrapalhar também a licitação. É tirar o licitante, é esvaziar aquela licitação. Perfeito? Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Ao cidadão que estava ali para concorrer, ele recebe um suborno, recebe uma corrupção, perfeito? E por conta disso ele se abstém, desiste de participar. Ou seja, ele também está fraudando a administração pública, por isso que ele recebe a mesma pena. Modalidade equiparada. Particular, então, se corrompe, aceita a vantagem e afasta da licitação. Mesma pena. Particular, que se afasta porque ele sofreu violência, grave ameaça ou fraude, aí ele vai ser vítima. Veja bem, uma coisa é o cidadão ser o espertão, aceitar a corrupção, né? Aceitar o suborno e afastar. Está fraudando a questão da licitação, o interesse público. Outra coisa é o indivíduo que é vítima de ameaça, o cara vai lá e coloca uma arma de fogo na cabeça dele. Não, a esse cara ele não pode pagar por essa pena. Por quê? Porque a forma que ele se afastou, ou o meio que foi utilizado contra ele, é que fez com que ele se afastasse. Então aqui eu não tenho o espertão que está recebendo o suborno para ali não estar. Perfeito? Fraude em licitação ou em contrato. O 337L, ele fala assim, fraudar, que está no sentido de burlar. Em prejuízo, sempre, por isso que existe o crime, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. Aí, vejam as hipóteses. Inciso primeiro, fala assim, entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa da que foi prevista no edital. Então, o indivíduo, ele tem que entregar o material A, e não é esse que ele entrega. Então ele modifica. Aquele contratante que faz parte ali, né, que já tá na prestação para a administração pública. Ele modifica a qualidade, quantidade, mercadoria, serviço. Ele frauda a licitação, ele frauda a contratação. Agora, para verificar isso, há necessidade da perícia. A perícia vai verificar a qualidade do material prestado, né? Então a perícia faz muita falta numa apuração de um crime dessa natureza. Inciso segundo,
no fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, veja bem, deteriorada, inservível para o consumo, com prazo de validade vencido. Então, o cidadão tem que fornecer um determinado serviço, vamos colocar que o Estado contrata a entrega de marmitex em um determinado presídio. A comida chega lá deteriorada, inservida para o consumo. Né? Existe uma fraude toda aí. Entrega de uma mercadoria por outra, ou seja, eu entrego divisória de compensado ao invés de entregar uma mureta de divisão conforme tinha sido licitado, conforme constava no edital. Né? Alteração de substância, qualidade, quantidade, mercadoria, serviço fornecido, qualquer meio fraudulento que torne, olha aqui, ó, injustamente mais oneroso. Isso é que é o problema, né? Por conta dessa prestação, isso foi ou causou de uma forma injusta para a administração o maior ônus, né? Então, é uma forma que vem e que traz todas as possibilidades aí, mais genérica. Reclusão também de 4 a 8 anos. Contratação inidônea, 337-M. Veja bem, o mero fato de uma pessoa, física ou jurídica, ter sido admitida no processo de licitação, já pode colocar em xeque a probidade, a honestidade, a confiança no processo licitatório. O crime aqui faz o quê? Ele vem aliás, o criminoso, né, o autor do crime, o que ele faz? Ele tem competência para decidir quem pode participar ou não da licitação. Então, quem que é esse? É o funcionário público. Ele está agindo em nome da administração pública. E é ele que tem o dever ou que pode consentir na participação daquela empresa ou daquele profissional na licitação. Agora, como que a pessoa vai admitir alguém que já foi declarado inidôneo? Não pode, né? Então o crime está aí. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo gera uma reclusão de 3 a 6 anos. É uma forma mais qualificada ainda. Ocorre quando existe a celebração do contrato, né? Um passo a mais na violação do bem jurídico, consistente na regularidade, na probidade dos processos de contratação com a administração pública, que aí já está celebrando o contrato, né? Se ocorreu anterior admissão à licitação, essa contratação absorve aquela conduta, tá? Então, se eu tenho a admissão, vejam bem, só para ficar claro aqui, no caput do artigo eu falo na admissão à licitação, ou seja, é uma fase anterior. Eu tendo a possibilidade de tirar aquele profissional inidôneo, ou seja, de não admiti-lo na participação da contratação, eu faço a admissão. Então, a pena do meu crime é de 1 a 3 anos. Aqui eu já estou falando de uma hipótese a mais, não é fazer a admissão para ele participar da licitação. Aqui já é celebrar o contrato. Ou seja, eu sei que o indivíduo é inidôneo e mesmo assim eu celebro o contrato. Lógico que a pena é maior. Perfeito? Então tem que entender exatamente isso. Agora, se ele foi admitido na licitação e agora ocorre a contratação, o autor do crime não pode responder 2 vezes. Então ele vai ser apenado pelo parágrafo 1º. Por quê? Porque a contratação, a celebração do contrato, ela é mais grave do que a admissão na licitação. Tá? Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput, né, aquele que, declarado inidôneo, então estou falando da pessoa que já é inidônea, venha participar da licitação. Ou seja, eu sei que eu já fui declarado inidôneo a participar de contratação com o poder público e mesmo assim eu venha participar da licitação, tá certo? E na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que declarado inidôneo venha a contratar com a administração.
Então, da mesma forma, o legislador fez a diferença entre participar e contratar, sendo o contrato com a administração algo mais grave do que o participar da licitação. Ok? Equipara a forma qualificada da conduta do particular, que mesmo declarado inidôneo, participa ou contrata com a administração. Ele sabe também que ele é inidôneo. Então, está errado tanto o servidor que o admitiu, quanto ele que contratou. Os dois conhecem a inidoneidade, mesmo assim fazem o contrato. Agora vamos falar do impedimento indevido, 337N. Veja bem, obstar, impedir, dificultar, olha a palavra, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais. Ou seja, eu quero participar da licitação. Primeiro eu tenho que fazer o meu registro cadastral, eu sou impedido. Alguém me obstruiu, alguém tornou mais trabalhoso de forma injusta a minha participação, a minha inscrição, os registros cadastrais. Ok? Ou, segunda parte, promover indevidamente a alteração, a suspensão, o cancelamento do registro daquele que já é inscrito. Então tem duas coisas. Primeiro, eu não sou nem inscrito, eu não tenho um registro cadastral ainda junto à administração pública, ok? O autor, de forma injusta, mesmo eu tendo a capacidade ou os requisitos para fazer o registro, esse autor me impede, se opõe a isso, ok? De forma injusta, por isso que é criminoso. Ou eu já sou inscrito, eu tenho registro junto à administração pública para participar das licitações. E de forma injusta e indevida novamente, né, o autor do crime vai lá, altera, me suspende ou cancela meu registro. Perfeito? Pena de 6 a 2 anos e multa. Se a inscrição é obstruída, mas de forma lícita, ou se o cancelamento do registro foi provocado devidamente, é óbvio que não tem conduta, não é um comportamento típico. O errado aqui é o injustamente, é o indevidamente, por isso que eu marquei para vocês essa palavra. Omissão grave de dados ou informações por projetista, 337-O. Vejam bem, o que esse crime traz? Olha só, omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral, que é uma pesquisa ou investigação de dados antecipadamente, ou uma condição de contorno, que é um projeto anterior à licitação, é um projeto básico, né? Em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção de uma proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo, anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Resumindo isso aqui, a administração, para fazer uma contratação, uma licitação, ela, por vezes, necessita de uma fase anterior, de um levantamento de dado, perfeito? De um projeto antecipado para verificar o que ela vai licitar, né? Como que tem que ser a licitação? O que eu tenho que exigir nessa licitação daquele que vai ser contratado? Perfeito? Então, o erro aqui é omitir um dado básico, uma informação que faria toda a diferença no contrato a posteriori, na licitação. Então vamos colocar assim, o poder público vai licitar para fazer construção de unidades básicas de saúde. Beleza. Aí, o que ele precisa de forma antecipada? Saber quais são as necessidades para aquela licitação. O que ele tem que exigir do construtor? Vamos colocar que fica faltando a questão de rampa de acesso.
para deficientes físicos, para portadores de deficiência. Perfeito? Não tem rampa, só escada. Então isso aí, meus amigos, se a licitação for levada a efeito sem essa exigência, o que vai acontecer? Lá no final, essa obra vai dar pau, tá certo? A administração vai gastar mais porque vai ter que incluir isso posteriormente. Então, essa exigência de dados antecipados, se não forem bem feitos, vão gerar mais problemas. Se eu me omito, né? Aí vem os graves problemas. Vamos colocar que quem está fazendo esse levantamento antecipado, ele exige uma situação que só uma determinada empresa possui condição de prestar. Ah, não, eu quero para aquilo ali um elevador assim assado, com aquele material, especifica, tem que ser da marca tal. E aí o que acontece? Isso inviabiliza outras pessoas de participarem da licitação, sendo que o resultado seria o mesmo. Nesse caso aí, ele está praticando esse mesmo crime, omissão grave de dados, informações por projetistas, ok? É exatamente esse crime, que é o que vai gerar uma licitação defeituosa posteriormente. O parágrafo 1º fala o que é a condição de contorno, né? Exatamente o que nós tratamos aqui, e o parágrafo 2º fala que se o crime é praticado com esse objetivo de obter algum benefício, que seja direto ou indireto, a pena do caput é aplicada em dobro, ok? Então, exemplo, favorecer para que a empresa de um familiar vença uma licitação para executar uma obra sobre o qual o agente elabora o projeto básico. Então, se eu estou elaborando o projeto básico, eu coloco algumas situações lá que só a empresa do meu familiar que tenha condições de executar. E isso é o crime, tá? Pena de multa, 337-P, fala assim, ó, a pena de multa combinada, então a multa, agora, né, e isso era matéria de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, combinada aos crimes previstos neste capítulo por todo, né, seguirá a metodologia do cálculo prevista no Código Penal. Então agora, como que é regulada a questão da pena de multa para esses crimes? É regulado da mesma forma como ocorre a pena de multa para todos os outros crimes, está no Código Penal, regra geral, tá certo? O que é diferente no caso da pena de multa para esses crimes que nós tratamos? É que a pena de multa não pode ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Então o legislador colocou um piso mínimo ali. Tá certo? Não pode ser inferior aos 2% do valor do contrato, a pena de multa. Então, a parte de metodologia do cálculo está lá na regra geral do Código Penal, mas com esse piso mínimo de 2% do contrato licitado ou celebrado. Então, qual que é a dinâmica da pena de multa? Primeiro, o juiz vai decidir lá, vai fixar. Fixou o número de dias multa, através daquele critério trifásico da pena em geral, né? Então, primeiro, as condições, circunstâncias judiciais lá do artigo 59, depois vem agravante e atenuante, depois vem as causas de aumento e diminuição de pena. Critério trifásico. Todas as penas passam por isso, tá? Depois, o juiz define quanto que vale o dia multa. Quanto que vale? Qual que é o valor de cada dia multa? Aí, para isso, o juiz leva em consideração a situação econômica e financeira do réu, tá? Mesmo definindo isso, né? Então fixou o número, multiplicou pelo valor do dia multa, deu um piso menor que os 2% do contrato, o que o juiz vai ter que fazer automaticamente? Elevar isso para o piso mínimo. 2% do valor do contrato.